Gente, véspera de Natal, 7 horas, daqui a algumas horinhas aí, já é Natal, né? Então vamos prestar atenção no aniversariante, vamos glorificar o aniversariante que é Jesus Cristo. E vamos para a nossa leitura da Bíblia, continuar aqui, estamos no Novo Testamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas levadas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparada, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais os viventes entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado ao terceiro dia, ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirado consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estás tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido esses dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a eles não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles essas coisas,
o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, e eles lhe disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles e disse-lhes: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a permissão e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando-se as suas mãos, o abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Gente, conforme a gente vai vendo as passagens, a gente vai vendo aqui que existem pequenas diferenças em cada livro, né? Agora, amanhã a gente já entra no livro de João, né? A gente já leu até agora o livro de Lucas, o livro de Marcos e o livro de Mateus. Em todos esses livros você vê que tem pequenas diferenças. Por exemplo, nesse livro de Lucas, aqui ao final, quando fala da ressurreição, diz que as mulheres viram a dois varões, viram a dois anjos com roupas resplandecentes, né? Enquanto nas passagens de Marcos e Mateus se fala em um anjo. Aí você vai vendo as diferenças, se complementando tudo, porque já falei para vocês, cada um que escreveu os livros da Bíblia escreveu, interpretou de uma forma diferente, viu, soube de uma forma diferente o que aconteceu na passagem de Jesus, que vocês veem, né? Foi curta, é uma passagem bem curta na Terra. Os anos de pregação de Jesus, na verdade, os mais fortes, podemos dizer assim, que os que estão narrados na Bíblia foram apenas 3. E com apenas 3 anos, hoje Jesus é o influencer mais conhecido de todos os tempos, né, gente? Então aí você vê também nessa passagem como mesmo os apóstolos duvidavam de Jesus, duvidavam da ressurreição de Jesus. Em outro livro, acho que em João, se não me engano, fala de São Tomé, fala de Tomé, que Tomé quis tocar as chagas de Jesus para acreditar que fosse ele, não um espírito que estava ali, ou outra pessoa se passando por Jesus, né? Então, você veja, né? Se naquela época, se estando Jesus entre eles, se sendo Jesus um conhecido deles, não o creram, o que se dirá de muitas pessoas hoje em dia? E a gente está falando de homens que andavam com Jesus. A gente tem que andar mais com Jesus. A única forma de crer em Jesus é andar com ele. E como é que a gente anda com Jesus? Conhecendo a Bíblia, conhecendo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento é que fala de Jesus, o Antigo Testamento fala de Deus. Claro, antes no Antigo Testamento não conheciam a Deus, não conheciam a Jesus, desculpe, né? Só conheciam a Deus. Sendo que Jesus, Deus, Espírito Santo, segundo a Igreja Católica, são um só também,
é o chamado que se chama na Igreja Católica o mistério da Santíssima Trindade, né? Então aqui você vê que as pessoas, se não acreditam no retorno de Jesus, na ressurreição de Jesus, muitas vezes essas mesmas pessoas não acreditam na passagem de Jesus pela terra. Tem gente que até hoje, algumas religiões, como por exemplo os judeus, até hoje estão esperando a vinda de Jesus Cristo. Sendo que se fala que Jesus é o rei dos judeus. E os judeus hoje não acreditam na vinda de Jesus Cristo. Esperam até hoje. Eles acreditam em Maomé, acreditam em Deus, acreditam em tudo isso, mas não acreditam em Jesus Cristo. E você acredita? Você nesse Natal vai lembrar de Jesus? Ou vai pensar no Papai Noel? Na Páscoa você vai lembrar da ressurreição de Jesus? Ou você vai pensar, quem sabe aí no coelhinho da Páscoa, nos ovos de chocolate? Preste atenção naquilo que você está clamando. Preste atenção naquilo que você acredita. Em que você está acreditando? Tem gente que acredita em espírito, em Zé Pilintra, em sei lá quantos santos, mas em Jesus, como é que está a sua crença em Jesus? Natal é um bom momento para a gente refletir sobre isso, gente. Natal é o aniversário de Jesus Cristo, justamente. E ele está vivo até hoje. Até hoje ele está vivo entre nós. Será que você consegue reconhecer Jesus? Você consegue reconhecer Deus na sua vida? É importante e está na hora. Use esse finalzinho aí de ano, as festas de Natal e Réveillon, não para se enlouquecer, mas para mudar de vida. Tenha fé. Se fez bobagens até aqui, ainda é tempo de se arrepender e seguir no caminho da fé, no caminho que Jesus Cristo nos ensinou. Tá ok, pessoal? Então, fica aqui conosco, vamos seguir juntos sempre. E aguardo vocês amanhã às 7 da manhã. Não vai beber, não vai se enlouquecer, não precisa ir até tarde. 7 da manhã a gente tá junto aqui, tá, gente? Abraço para todos vocês. Vou pedir que Deus abençoe a todos vocês nesse Natal. Que todos reconheçam que Cristo é o aniversariante, que Ele ainda está entre nós, para que todos vocês sejam abençoados. Amém.